Hércules. Em 358 a.C., na costa da Macedônia, no norte da Grécia, o contador de histórias Iolau, de Atenas, foi capturado por piratas e tenta ganhar tempo contando-lhes a lenda de seu tio Hércules. Seu pai era Zeus, rei dos deuses, mas sua mãe era Alcmena, uma mortal. A rainha de Zeus, Hera, viu o bastardo que os dois tiveram juntos como um insulto e tentou matá-lo, mas Hércules puxou ao pai e era quase imbatível. Ao atingir a idade adulta, os deuses ordenaram que ele realizasse os 12 trabalhos, e se conseguisse completá-los todos e sobrevivesse, Hera o deixaria viver em paz. Ele lutou contra monstros poderosos como a Hidra, o javali de Erimanteia e o leão de Nemeia, cuja pele era tão resistente que nenhuma arma conseguia penetrá-la. Então Hércules o derrotou com as próprias mãos. Os piratas não se impressionam com a história de Iolaus, não acreditando em uma palavra do que ele diz. Mas naquele momento, Hércules chega para resgatá-lo, usando a pele de leão na cabeça. Os piratas não se assustam, pois são 40, mas números não fazem sentido. Hércules pode lutar com vários homens ao mesmo tempo e, além disso, ele não está sozinho. Sua equipe veio com ele. Ao vidente Anfiaral de Argos, o ladrão autólico de Esparta, o guerreiro selvagem Tideu de Tebas e a arqueira amazona Atalanta da Sítia. Juntos, esse grupo de mercenários derrota facilmente os piratas e resgata Iolau. Depois de contar as cabeças pelas quais serão pagos, Autólico diz a Iolau que ele deve exagerar ainda mais a história de Hércules para que as pessoas acreditem. Enquanto Anfiaral recebe uma visão das chamas, dizem que um leão e um corvo formarão uma estranha aliança e lutarão através de um mar de corpos. Algum tempo depois, o grupo vai a uma taverna para celebrar a vitória. Hércules conta a Autólico que deseja partir para as terras além-mar para finalmente encontrar a paz, levando consigo Tideu, pois ele é o único capaz de controlar sua fúria. De repente, a taverna fica em silêncio quando um grupo de soldados entra no local, trazendo consigo a princesa Ergênia da Trácia, que pede a Hércules e sua equipe que se juntem a ela no palácio para ouvir a proposta de seu pai, prometendo um alto pagamento em ouro. Iolaus percebe que os escudos dos guardas têm um corvo, e como símbolo de Hércules é um leão, isso corresponderia à profecia de Anfiaral. Ao chegarem ao palácio, Hércules não consegue deixar de ver um grande grupo de refugiados atrás das muralhas. Eles são recebidos pelo general Citacles, líder do exército trácio, que não parece muito feliz com a presença de Hércules, e pelo filho de Ergenia, Ário, que é um grande fã dele e conhece todas as suas histórias. Enquanto sobem as escadas para entrar, Hércules se lembra de um incidente 3 anos antes, quando matou uma hidra, que nada mais era do que um bando de homens usando capacetes semelhantes aos de lagartos, para o rei Euristeu de Atenas, que o declara herói diante de uma multidão que grita seu nome. A lembrança repentinamente se torna amarga quando lhe vem à mente imagens de sua esposa e filhos sendo assassinados, e Hércules se esforça ao máximo para ignorá-la e se concentrar no presente. O grupo se encontra com Lord Cotes, rei da Trácia, que provoca Anfiaral por não conseguir ver muito do futuro além de sua própria morte e julga as habilidades de Atalanta com base em seu gênero, mas ela rapidamente prova que ele está errado ao atirar nos capacetes das mãos dos guardas. Ele os convida para jantar e explica seus problemas. O país está no meio de uma guerra civil com um senhor da guerra sanguinário chamado Rezo, que supostamente possui um exército de centauros. Cotes mostra a Hércules todos os refugiados que chegam todos os dias depois que Rezo incendeia suas aldeias e comenta que perdeu a maioria de seus soldados e que seu exército atual é formado por fazendeiros. Ele e sua filha fazem um discurso para Hércules sobre trazer paz ao país, o que o convence a aceitar o cargo. No dia seguinte, Hércules e sua equipe começam a treinar os fazendeiros que se tornaram soldados, começando por testar sua parede de escudos, que não resiste bem. Algumas horas depois, Hércules se encontra novamente com Cotes, que tem informações sobre Jesus graças a um de seus batedores, Fineu. O tirano atacará a tribo Bessi na Trácia Central dentro de 6 dias, e Cotes quer aproveitar a oportunidade para marchar e detê-lo lá antes que ele avance. Hércules desaprova a ideia, apontando que o exército precisa de mais tempo para treinar, mas Cotes não ouve e diz para ele se preparar, pois eles marcharão no dia seguinte. Mais tarde, naquela noite, após ajudar Atalanta a se livrar da atenção indesejada de Citacles, Hércules percebe que Ário se esgueira e vê Tideu dormindo acorrentado a uma carruagem, quase o machucando ao se aproximar. Hércules tira o garoto de lá e explica que Tideu nasceu na guerra e quando o encontrou, era mais animal do que humano. Ele viu algo que o traumatizou tão profundamente que agora nunca mais fala e revive o trauma todas as noites, mas Hércules ainda o considera seu guerreiro mais leal. Depois, ele leva o Ário de volta para Ergenia, que trabalha no hospício, depois de perderem tantos médicos. Ela aprendeu sozinha a arte da cura para poder ajudar de alguma forma. Antes de partir, Hércules presenteia Ário com o dente do leão de Nemeia, insinuando que deveria ter sido um presente para seus próprios filhos. No dia seguinte, o exército se prepara para marchar, e Hércules encontra Iolau escondido entre os soldados, com a intenção de lutar também. Ele o lembra de que é um contador de histórias e não um guerreiro antes de enviá-lo à carruagem com Cotes, e juntos, todos partem para Bessi. Quando chegam à aldeia, porém, descobrem que é tarde demais. Jesus já estivera lá e destruíra tudo, e o mar de corpos condiz com a visão de Anfiaral. Há algo estranho, porém, embora alguns corpos estejam claramente apodrecendo há dias, há outros no chão que ainda estão frescos. São esses corpos que acordam de repente e os atacam, pois isso sempre foi uma armadilha. Pensando que a tribo Bessi está sob o controle de Jesus, Hércules convoca uma muralha de escudos para cercar Cotes enquanto ele e sua equipe lutam. O líder da tribo quer desafiá-lo diretamente, então, para criar uma ilusão da qual Iolaus possa se aproveitar com sua narrativa. Hércules quebra suavemente a ponta de uma das flechas de Atalanta, e quando o líder da tribo se aproxima, apunhala-o na testa com ela.
fazendo parecer que o matou com apenas um soco. O exército acha isso incrivelmente inspirador e os faz acreditar que os deuses estão do seu lado. A verdadeira batalha começa então. A equipe de Hércules mata o máximo de homens da tribo possível, mas eles são muitos e logo rompem a parede de escudos. Eles bolam um plano simples. Hércules e Anfiaral recuperam suas carruagens e começam a conduzi-las em círculos ao redor da parede de escudos, empurrando e matando os homens da tribo que cruzam o caminho. Os soldados restantes aproveitam a oportunidade para atacar, mas os homens da tribo reconhecem a derrota ao vê-la e fogem. Rezo não está à vista, embora uma figura de formato estranho possa ser vista observando de longe. Hércules diz a Cotes que perder metade de seu exército é tanto culpa dele quanto de Rezo, pois ele o avisou que os fazendeiros ainda não estavam prontos para a batalha. E Cotes aceita dar-lhe mais tempo para treinar. Enquanto isso, o general Citacles quer matar Finéias por tê-los guiado para uma armadilha, mas Autólico o impede e anuncia que ficará encarregado dos batedores a partir de agora, embora ameace Finéias e o avise para não cometer outro erro. Momentos depois, a princesa Ergenia chega com os curandeiros e é levada para a tenda particular de Hércules para que ninguém veja que ele está sangrando como um mero mortal devido a um ferimento sofrido em batalha. Depois que ela o deixa descansar, Hércules sonha com uma lembrança antiga, que mostra os corpos de sua esposa e filhos, suas mãos cobertas de sangue, e o rei Euristeu o exilando para fora do país em vez de executá-lo para que ele possa viver para sempre com a culpa de ter matado sua família. Ele acorda desse pesadelo quando ouve algumas crianças rindo, e ao entrar na floresta para investigar, encontra sua família morta entre os corpos dos homens da tribo. Quem os come é um cão de 3 cabeças, Cérbero, e Hércules se prepara para lutar contra ele, mas Tideu aparece atrás dele e o traz de volta à realidade, fazendo perceber que estava imaginando coisas. Pela manhã, Anfiaral imediatamente percebe o que lhe aconteceu, pois não é a primeira vez, e aconselha Hércules a terminar este último trabalho e confrontar a fera para encontrar a paz. Mas Hércules pensa que ele está ficando louco. Enquanto os dois homens conversam entre si, a princesa Ergenia se aproxima do restante da equipe para descobrir a verdade por trás dos rumores. Eles explicam a ela que ninguém sabe a verdade. Encontraram Hércules um dia sozinho, cercado pelos corpos de sua família, mas ele não se lembra de nada. Em cada uma de suas aventuras, ele encontrava um dos membros de sua equipe e demonstrava compaixão por eles, conquistando sua lealdade. Ele era tão bom no que fazia que ninguém acreditava que ele pudesse ser mortal, e a equipe simplesmente decidiu seguir as histórias para ajudá-los a conseguir empregos. Eles acreditam que o que aconteceu com ele foi provavelmente a fúria do sangue, uma aflição comum que obscurece a mente dos guerreiros. A partir de então, Hércules e a equipe submetem o exército de Cotes a uma rotina de treinamento muito rigorosa. Eles recebem armaduras e armas que imitam as de Hércules e aprendem as artes da lança, arco e flecha, espada, combate corpo a corpo e, eventualmente, conseguem formar uma parede de escudos que Tideus não consegue quebrar. Enquanto isso, Iolaus observa de um lugar escondido treinando em segredo. Um dia Fineu retorna com novas informações. Rezo está perto do Monte Ástico com um exército de centauros, e Hércules quer lutar com ele lá antes que ele avance para o território deles. Pode ser perigoso, pois a floresta pode atrasar as carruagens, mas ele tem um plano. Anfiaraus, infelizmente, não consegue evitar dizer se eles vencerão ou não, já que não consegue ver isso, mas sabe que morrerá em uma semana. Alguns dias depois, com o exército pronto para lutar, eles chegam ao Monte Ástico, mas não encontram o acampamento inimigo. O inimigo está lá, porém, o exército de Rezo surge no horizonte, e à medida que se aproximam, descobrem que não são centauros, apenas um grupo de homens a cavalo, criando uma ilusão de ótica ao se manterem contra o sol. Rezo vem falar com Cotes com Fineu ao seu lado, que na verdade, estava trabalhando para o inimigo o tempo todo. Cotes é convidado a se render, mas se recusa, e ambos os lados se preparam para a batalha. O exército de Cotes ergue a parede de escudos e libera os flancos, mas os primeiros a atacar são Atalanta e seus arqueiros, que surgem repentinamente em carruagens vindas da floresta, emboscando o inimigo quando este está quase chegando ao seu lado. Quando flechas flamejantes são disparadas, Anfiaral abre os braços, pronto para aceitar seu destino, mas, de alguma forma, nenhuma delas consegue atingi-lo. A batalha longa e árdua, o exército de Rezo pode ser maior, mas os soldados de Hércules têm uma formação melhor e logo dominam o inimigo. Os soldados de Rezo começam a fugir, mas ele decide ficar e desafiar Hércules diretamente, o que se mostra uma má ideia. Hércules agarra facilmente seu cavalo e joga os dois no chão com um movimento rápido. Algum tempo depois, quando retornam ao palácio com Rezo acorrentado, Cotes começa a humilhá-lo diante de seu povo, mas Hércules se compadece dele e o ajuda a continuar. Enquanto caminham juntos, Rezo tenta explicar a ele que Cotes é, na verdade, um tirano e que não foram seus homens que queimaram todas aquelas aldeias, mas sim Cotes. Durante o banquete comemorativo, Rezo é acorrentado a 2 colunas para ser exibido como um troféu, e a princesa Erigênia tenta lhe trazer água, mas Cotes não permite. Então chega a hora da coroação, porque agora que a Trácia não está mais dividida, Cotes é o rei de tudo. Quando a princesa Erigenia sai da sala depois que Jesus o chama novamente, Hércules desconfia e a segue, exigindo que ela compartilhe o que sabe. Ela admite que Jesus está dizendo a verdade. Foi Cotes quem começou esta guerra depois de envenenar seu marido, o verdadeiro rei, para tomar seu lugar. No entanto, ela não aderiu à ideia porque aprovava as ações do pai, mas sim porque Cotes ameaçou matar a filha se ela tentasse se rebelar. Ergenia tenta convencer Hércules a levar Ário consigo quando partirem, mas Hércules se recusa logo antes de serem encontrados pelo general Citacles, que lhe diz que Cotes o está procurando. Hércules vai confrontar Cotes, acusando de tê-lo traído, mas Cotes acha ridículo que mercenários dispostos a fazer qualquer coisa por ouro tenham repentinamente adquirido uma consciência. Ele admite querer ter seu próprio império e convida Hércules para liderar seu exército, mas, como este recusa a oferta, paga a ele e a sua equipe o que haviam combinado antes de expulsá-los.
Quando chegam as suas carruagens, Hércules entrega seu dinheiro ao Autólico porque quer ficar e salvar a Trácia. Ele não espera que a equipe fique com ele e permite que todos partam com sua recompensa e tenham uma vida boa. Mas Atalanta o lembra que eles não o seguem porque sentem que lhe devem algo, mas sim porque são uma família. Toda a equipe decide ficar e lutar, exceto Autólico, que sai com todo o ouro após chamá-los de loucos. O grupo retorna facilmente ao palácio, mas o general Citacles os aguarda e os cerca com seus soldados. Depois de fazê-los largar as armas, ele também conta a Cotes que ouviu Ergênia conspirando com Hércules para tirar Ário dele. Cotes tira a criança de Ergenia quando ela é capturada pelos soldados, e Ário tenta pedir ajuda a Hércules, devolvendo-lhe secretamente o dente de leão antes que Cotes o arraste de volta pelos cabelos. Hércules fica inconsciente enquanto tenta salvar a criança e acorda algumas horas depois, acorrentado a uma parede e vendo Cérbero à sua frente. À medida que sua visão clareia lentamente, ele percebe que são, na verdade, 3 lobos, e eles lhe parecem familiares. Eles pertencem ao rei Euristeu, que agora está entrando na área junto com Cotes porque eles têm trabalhado juntos todo esse tempo para governar toda a Grécia juntos. Depois de ver todos os seus amigos trancados em gaiolas ao seu redor, Hércules lentamente recupera sua memória. Cérbero sempre foi uma ilusão de sua mente. O que ele viu naquela noite, 3 anos atrás, foram os lobos, que atacaram sua família depois que Euristeu colocou um sedativo em sua bebida para que ele não pudesse fazer nada. Euristeu admite que isso é verdade, e ele fez isso porque não gostou da maneira como seu povo gritou o nome de Hércules mais alto do que o dele, como se ele fosse uma espécie de deus. Isso poderia ser uma ameaça ao seu poder, e ele tinha que ser eliminado. Um homem com ambição pode ser comprado, mas alguém como Hércules, que não quer nada, é perigoso demais. Cotes obriga seus soldados a tirar Ergenia da jaula para ser executada, e Hércules se sente inútil por só poder assistir. No entanto, quando Anfiarauso lembra de que todos acreditam nele e que ele também deveria acreditar em si mesmo, Hércules se lembra de quem ele é e reúne todas as suas forças para arrancar as correntes da parede e ir salvar Ergenia. Cotes e os outros saem correndo da sala e deixam os lobos cuidarem dele, enquanto Ergenia usa o machado com o qual estava prestes a ser executada para abrir as portas das jaulas. Os lobos dão uma bela luta a Hércules, mordendo-o e ferindo-o em várias partes do corpo, mas, um por um, Hércules consegue dominá-los e jogá-los para longe, apunhalando o último com o dente do leão. Seu trabalho de parto final está finalmente completo. Ergenia liberta todo o grupo e eles pegam algumas armas que os soldados deixaram para trás, enquanto Hércules demonstra sua força novamente ao abrir uma porta de metal que os permite escapar da masmorra. Enquanto sobem as escadas, os soldados tentam impedi-los, mas eles não hesitam em revidar e passar. Quando uma lança em chamas é lançada contra eles, Anfiaraus mais uma vez pensa que sua hora chegou e abre os braços para receber seu destino. Mas Hércules a agarra e mata um soldado com ela, salvando seu velho amigo. Enquanto o grupo cuida dos soldados restantes, Hércules vai atrás de Euristeu, que começa a inventar desculpas para o que aconteceu com a família de Hércules, como dizer que ele havia sido controlado por Cotes. Ele também tenta dar ordens a ele como rei e até lhe oferece dinheiro, mas Hércules não se importa com nada disso. Ele agarra Euristeu pelo pescoço, joga-o no trono e o esfaqueia com sua própria adaga, finalmente se vingando de sua família. Agora ele pode seguir em frente e encontrar a paz depois que tudo isso acabar. Seus pensamentos são subitamente interrompidos por um chicote em seu pescoço. É Citacles, que joga Hércules no chão e se prepara para matá-lo. Mas este acaba sendo esfaqueado quando Iolaus o pega de surpresa por trás. Depois de finalmente chamar seu sobrinho de guerreiro, os dois se juntam ao grupo que resgatou Rezo, e juntos deixam o palácio, congelando ao ver Cotes esperando por eles com seu exército. Ário está sendo mantido refém por um soldado, e Cotes ameaça matá-lo se Hércules não se render. De repente, o soldado cai morto por causa de uma faca atirada contra ele. É Autólico, que voltou para ajudar. Agora livre, Ário corre em direção à mãe enquanto outra batalha se inicia, e Tídio se aproxima para protegê-lo das flechas. Ário se junta a eles em segurança, e Tídio consegue matar a maioria dos arqueiros, mas também é atingido por uma série de flechas em resposta, enquanto os outros derrubam os braseiros para criar uma parede de fogo entre eles e o exército de Cotes. Hércules pega Tídeus e o observa morrer após ele dizer a única palavra que já disse em sua vida, o nome de Hércules. O exército de Cotes começa a atacar depois que a maioria das chamas se apagou, e Hércules vê apenas uma maneira de detê-lo, usando sua força extraordinária mais uma vez. Ele empurra uma estátua gigante de Hera de sua base, que se quebra em centenas de pedaços, esmagando muitos soldados e jogando Cotes no abismo. Com seu rei morto, um por um, os soldados começam a se ajoelhar para Hércules e a cantar seu nome, aceitando-o como seu novo líder. Gostou do vídeo? Deixa o like e compartilha. Obrigado por assistir.